Olá, meus amigos. Hoje eu estou aqui novamente para gravar mais um vídeo para vocês. E o tema hoje é análise do ombro, estruturas e funções. Para quem não me conhece, eu sou o professor Léo de Paiva Montenegro. Meu site é www.leodepaiva.com.br. Então hoje a temática, a gente vai descrever um pouquinho sobre as estruturas que compõem a articulação do ombro e as suas funções principais. Basicamente, quando a gente fala da articulação do ombro, ou articulação glenohumeral, a gente fala sobre a escápula, tá? Que é esse osso aqui grande. Essa escápula, ela se conecta ou se articula com o húmero, tá? Nesse caso aqui se conecta a cabeça do húmero com a cavidade glenoide da escápula. Temos outras articulações também, como por exemplo a articulação acrômio-clavicular, e temos outra que é a externo-clavicular, que não está aparecendo aqui na imagem. Essa articulação glenohumeral, que é a da cabeça do húmero com a cavidade glenoide, ela é uma articulação não muito estável, porque a cavidade glenoide é uma cavidade rasa. No entanto, existe uma estrutura que é conhecida como lábio, que ela aumenta a congruência da cabeça do húmero com a cavidade glenoide, conferindo uma estabilidade um pouco maior. Essa articulação glenohumeral, ela é extremamente móvel, ou seja, ela permite diversos movimentos em diversos planos, mas a gente vai ver que existem outras articulações que podem limitar um movimento perfeito da glenohumeral. Então, quando a gente fala da cintura escapular, da articulação glenohumeral, dentre outras articulações da cintura escapular, a gente fala sobre escápula, a gente fala sobre acrômio, a gente fala sobre o processo coracoide, a gente fala sobre o húmero, a gente fala sobre a cavidade glenoide e fala sobre o lábio. Alguns músculos aqui que auxiliam na estabilização da escápula, como por exemplo o trapézio. Tá? O trapézio é um músculo muito grande, ele vem lá da T12, vai até o occipital. Ele passa aqui também pela clavícula, pela borda espinhal da escápula. Ele tem feixes que fazem a elevação da escápula, ele tem feixes que fazem a retração da escápula, ele tem feixe que auxilia na depressão da escápula também. Então é um músculo que ele participa muito do processo de estabilização da escápula. Os romboides, ele também participam diretamente da retração da escápula, dessa forma também conferindo uma certa estabilidade para essa estrutura. Aqui nós temos alguns músculos importantes em relação à estabilidade dinâmica da articulação glenohumeral, que é conhecida como manguito rotador. O manguito rotador ele é composto por 4 músculos, sendo o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o subescapular. Desses 4 músculos, 3 são rotadores externos do ombro e um é o rotador interno. Os rotadores externos são o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o rotador interno é o subescapular. Os tendões desses músculos, eles se conectam na cápsula, aqui na cápsula articular da glenohumeral, e aumenta a conexão da cabeça do húmero com a cavidade glenoide, aumentando a estabilidade dessa articulação. Por isso que muitas vezes a gente escuta que é importante fortalecer os músculos do manguito rotador para aumentar a estabilidade da articulação glenohumeral. As escápulas, elas realizam movimentos de protração, retração, rotação lateral, rotação medial, elevação e depressão. A gente vai perceber que geralmente os movimentos da escápula eles estão associados também com o movimento da articulação glenohumeral. E a gente vai ver que se a escápula ela não tem um movimento adequado, ou seja, se ela não tem a sua cinesia preservada, a movimentação da articulação glenohumeral ela fica prejudicada. Aqui nós temos um exemplo que confere a abdução de ombro até 90 graus. Se a gente realiza a abdução do ombro até 90 graus, não há o contato do tubérculo maior com o acrômio.
No entanto, se a gente continuar com a abdução do ombro, com as palmas da mão para baixo, provavelmente não vai ser possível continuar o movimento, porque vai ter o contato do tubérculo maior com o acrômio, limitando esse movimento. No entanto, se você manter essa abdução e fizer uma rotação externa, colocando a palma da mão para cima, o movimento ele vai ser possível continuar acima da cabeça, porque você vai tirar esse contato do tubérculo maior com o acrômio. Dessa forma, sendo possível aumentar a amplitude de movimento. Aqui a gente vê que logo abaixo do acrômio passa a bursa, passa o tendão no supraespinhoso, e muitas vezes essas estruturas elas são acometidas quando a gente tem alguma lesão na articulação do ombro, seja a bursa ou seja o tendão no supraespinhoso. A escápula e a articulação glenohumeral, elas têm uma proporção de movimentação, ou seja, quando a escápula quando a articulação glenohumeral ela realiza uma abdução do ombro, a escápula ela tem que acompanhar esse movimento da abdução do ombro. Geralmente essa proporção é de 2:1, ou seja, se você realizar uma abdução do ombro ou da articulação glenohumeral em 120 graus, a sua escápula torácica ou a sua escápula ela vai estar em torno de 60 graus, ou seja, 2:1. Se a escápula não tiver uma cinesia adequada, ou se ela não se movimentar de forma adequada, esse movimento de abdução do ombro ele fica prejudicado, porque a escápula não vai permitir que a articulação glenohumeral também se movimente. Então, quando a gente vê o ombro congelado ou bloqueio articular, muitas vezes não é da articulação glenohumeral, e sim da articulação escápulo-torácica que está com aderências ou está bloqueada. Então, a gente tem que liberar essa articulação para que a glenohumeral volte a ter movimentos. Aqui a gente tem alguns tipos de acrômios, tá? Ele vai variando de acordo com a sua anatomia. Quanto mais ganchoso for esse acrômio, a gente viu que aqui embaixo passa a bursa, passa o tendão do supraespinhoso. Então, quanto mais ganchoso for esse acrômio, quanto mais ganchoso for essa anatomia, maior vai ser a compressão das estruturas, como a bursa e do tendão supraespinhal. Então, muitas vezes a pessoa vai ter uma tendência maior a ter a síndrome do impacto, porque esse espaço aqui subacromial ele fica reduzido. Quanto mais reto for esse tipo de acrômio, menor é a possibilidade de gerar síndrome do impacto. Não que não vá acontecer, mas a possibilidade é menor. É maior em pessoas que têm um acrômio tipo ganchoso. Então, o risco de lesão ele é diferente de acordo com a anatomia do acrômio. Quanto mais ganchoso for, maior é o risco de comprimir as estruturas que passam por essa região. Beleza, gente? A gente falou um pouco sobre as estruturas que compõem a articulação glenohumeral, a gente falou um pouco das articulações que temos na cintura escapular, a gente falou um pouco sobre os tipos de acrômio, sobre o ritmo escápulo torácico, entre outras estruturas importantes que compõem todo esse sistema. A gente viu que muitas vezes o sistema ele é todo correlacionado, ou seja, às vezes um impedimento de movimentação da glenohumeral é por uma limitação da escápula torácica. Então a gente tem que avaliar e ver quais são as estruturas que estão limitando o movimento e possam estar gerando dor. Grande abraço e sucesso para todos!